Muy buenas noches, estimados amigos, colegas. Es una oportunidad importante el día de hoy por el World Stroke Day. Aquí en Perú vamos a tener la participación importante de dos speakers internacionales y de dos moderadores destacados peruanos. Vamos a realizar un webinar con la doctora Sheila Martins, el doctor Nogueira, que van a hablar de trombolisis y trombectomía, y nos acompañan en la discusión de preguntas y también moderación la doctora Sandra Berrú y el doctor Dani Barrientos, neurólogos vascular y endovascular respectivamente del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas y de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Voy a presentar a la doctora Sheila Martins. ¿Podrían, por favor, darle el pase? La doctora Sheila Martins es la líder mundial en ACV. Actualmente es presidenta de Global Stroke Alliance, es past president de World Stroke Organization, de Ibero-American Stroke Organization, es presidente de Brazilian Stroke Network, y es básicamente nuestra líder en lo que es las acciones a tomar a nivel de gobiernos en stroke en el mundo. La doctora Sheila Martins gentilmente ha aceptado estar acá en Perú y para toda la red de LATAM con el tema State of the Art en trombolisis endovenosa en el infarto cerebral agudo. Gracias, Sheila, por aceptar y adelante con la ponencia. Boa noite a todos, é um grande prazer estar aqui com vocês para falar desse tema que é tão importante, né, e é sempre atual, que é trombólise endovenosa no AVC isquêmico. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. A cada congresso, a cada encontro, nós temos mais novidades, mais trials e mais evidência de que o tratamento funciona e que tem que ser administrado, né? Bom, então é sempre muito feliz de estar aqui com os amigos, né? Agradecer ao Carlos Abanto pelo convite. E então vou falar sobre a trombólise no AVC nesse momento que a gente está na semana do Dia Mundial do AVC, cujo tema é Cada Minuto Conta. Cada minuto conta para reconhecer os sinais de AVC, cada minuto conta para ter alguma atitude, alguma ação, e cada pessoa conta para a gente evitar que realmente as pessoas tenham sequelas e para a gente garantir que todos tenham acesso aos melhores tratamentos, tanto em prevenção, atendimento de fase aguda e reabilitação. Todos nós somos responsáveis para trabalhar para que todas as pessoas tenham acesso aos melhores tratamentos, né? Então, esse é o mote da campanha mundial. Lembrando que cada minuto de um AVC sem tratamento são 2 bilhões de neurônios que morrem. Então, a gente tem que correr contra o tempo, correr na implementação das estratégias, porque a gente não pode deixar para se mobilizar daqui a 10 anos com muitas vidas perdidas pelo meio do caminho. Então, quais são as intervenções nível 1A de evidência para o AVC agudo? Aspirina, de preferência nas primeiras 24 horas, até 48 horas de início dos sintomas, para evitar um novo AVC. O atendimento em stroke units, em unidades de AVC, com uma equipe multidisciplinar treinada. Trombólise endovenosa até 4 horas e meia de início dos sintomas, inicialmente com alteplase, atualmente também possível com tenecteplase. Hemicraniectomia descompressiva para infarto maligno da artéria cerebral média até 48 horas do início dos sintomas. Trombectomia mecânica para oclusão de grande vaso até 24 horas, e aqui não é mais para circulação anterior, né? Então, para oclusão de grande vaso até 24 horas, incluindo circulação anterior e posterior. Dupla antiagregação plaquetária para o AIT e AVC menor nas primeiras 24 horas, e
agora com o pacote do Bundle of Care do AVC hemorrágico, para tratamento agudo e rápido, com tempos monitorados também para o AVC hemorrágico. Eu vou falar mais especificamente da trombólise endovenosa, e a gente vai revisar por que cada minuto conta. Então, assim que o vaso é ocluído, a gente tem a área de core, né, o núcleo do infarto que morre, e ao redor toda essa área em sofrimento que ainda não morreu, que a gente chama de penumbra. Se eu abrir esse vaso rapidamente, eu salvo todo esse cérebro que está em sofrimento, toda essa área de penumbra. Mas essa penumbra não dura muito, e quanto mais tempo o vaso ficar fechado, mais áreas de cérebro já morreram e menos penumbra sobrevive. Então chega um momento que não adianta mais eu tratar esse paciente, principalmente com trombólise endovenosa, porque eu vou abrir um vaso em cima de um cérebro que já morreu e ainda aumento a chance dele ter complicações como transformação hemorrágica, né? Então, aqui, se eu tratar esse paciente nos primeiros 60 minutos, eu tenho uma área pequena de cérebro infartado e uma área grande de penumbra, eu tenho quase 3 vezes mais chance de recuperação completa ou quase completa. Se eu tratar em 3 horas, mais cérebro já morreu, mas eu ainda tenho bastante cérebro para salvar, 1,5 vezes mais chance de recuperação. Se eu tratar em 4 horas e meia, 1,4 vezes mais chance. E, num geral, se eu só selecionar o paciente com tomografia sem contraste, sem considerar mais nada, a maioria dos pacientes, além de 4 horas e meia até 6 horas, não tem benefício, não tem mais penumbra salvável. Hoje a gente sabe que isso não é verdade e que essa penumbra é variável, vai depender de características individuais e da presença de circulação colateral, né? Mas, com certeza, quanto antes, melhor. Então, se eu vou considerar tomo de crânio sem contraste como meu único método, eu tenho até 4 horas e meia para fazer trombólise endovenosa nos meus pacientes. Lembrar que a gente utiliza a escala do National Institute of Health Stroke Scale, a escala do NIH, para quantificar o grau de déficit neurológico, que organiza em 11 itens o exame neurológico e vai de 0 até 42, sendo 42 o maior déficit possível. E eu avalio a funcionalidade do meu paciente, como é que ele era antes, então o ranking modificado prévio, e como é que ele ficou na minha alta hospitalar e depois, pelo menos em 90 dias, essa é a escala mais utilizada de avaliação funcional. Então, ranking 0 a 1, mínimo nenhuma incapacidade. Ranking 0 a 2 é o paciente que é independente. O ranking 2, o paciente tem um déficit que atrapalha a função, mas ele consegue fazer tudo sozinho. O ranking 3, ele já tem dificuldade nas atividades do dia a dia, mas ele consegue caminhar sem ajuda. Então, por exemplo, o paciente ficou com déficit cognitivo, ele não consegue mais pagar as contas, ele tem um déficit motor importante, não consegue se alimentar sozinho, tomar banho, mas ele caminha sem precisar de ajuda. Esse caminhar sem precisar de ajuda, ele pode precisar de uma bengala, de uma muleta, mas ele não pode precisar de pessoas para apoiá-lo. O ranking 4 é o paciente que ainda tem alguma funcionalidade, mas ele não consegue caminhar sem ajuda. Ele pode caminhar numa cadeira de rodas, né? Às vezes apoiado por 2 pessoas, mas ele não consegue caminhar sozinho. O ranking 5 é o paciente completamente dependente, sem nenhuma atividade ou função no dia a dia. E o ranking 6 é morte. Só para a gente tá na mesma página do que a gente vai falar em relação ao que a gente tem de evidência, e depois o Raul vai falar também. E muitas vezes o ranking 5 é considerado pelo paciente a mesma coisa que o ranking 6. É tão ruim quanto morrer, é ficar com uma sequela grave, sem nenhuma vida de interação ou atitude do paciente mesmo, né? Então, se a gente avaliar essa escala de ranking pelo ranking Utility Weight, que é a percepção do paciente em cada um desses níveis, ele considera o ranking 5 a mesma coisa que o ranking 6, tá? E qual é a história dos estudos de trombólise endovenosa? Então, a gente tem uma linha do tempo bem importante,
do que a gente tem de evidência. A gente tem estudos anteriores a esse, ao estudo NINDS, mas esse foi o primeiro estudo positivo de trombólise endovenosa, o NINDS Trial, né? Então, estudo americano, publicado em 1995, que avaliou alteplase até 3 horas de início dos sintomas, comparado com placebo. E aí, daí em diante, vários trials que a gente vai revisar aqui rapidamente, que mudaram e que modelaram o que a gente sabe hoje em relação à trombólise endovenosa. Então, esse foi o primeiro, o estudo NINDS, e aqui está aquela escala de ranking que eu mudei para vocês. Então, comparou alteplase, na linha de baixo, com placebo, e esse estudo mostrou que a chance do paciente ficar com mínima ou nenhuma incapacidade foi maior quando usou alteplase, quando usou placebo. Pela primeira vez, um ensaio clínico randomizado mostrou que o AVC tem tratamento e isso mudou o mundo, né? Então, esse foi a chance, 30% mais pacientes ficaram com ranking 0 a 1, um odds ratio de 1,7, com uma chance de hemorragia cerebral sintomática de 6% para quem usou trombólise, 0,6% quem usou placebo. Então, a gente sabe que a trombólise aumenta a chance de hemorragia cerebral sintomática comparado com quem não usou, mas não aumenta a mortalidade. Aqui vocês vão ver uma mortalidade de 17% no grupo da trombólise e 20% no grupo placebo, sem diferença estatística, uma mortalidade alta para AVC isquêmico, mas sem diferença entre os dois grupos. Então, esse estudo aprovou o tratamento e mudou o jeito que a gente enxerga AVC. O AVC passou a ser uma urgência médica e cada minuto conta para salvar o cérebro, né? Os hospitais no mundo começaram a se organizar com unidades de AVC de cuidado agudo, com monitores, tomografia, sala de emergência, equipe treinada e protocolos para o atendimento rápido e tratamento desse paciente na menor janela possível. E aí veio o Werner Hack, então, em 2008, estendendo a janela terapêutica de tratamento. Ele comparou a alteplase com placebo em pacientes entre 3 e 4 horas e meia de início dos sintomas. A gente já via nas meta-análises uma sugestão que essa janela maior também beneficiava os pacientes. E ele conseguiu provar, olha aqui o ranking 0 a 1, melhor, então, para quem recebeu o tratamento com alteplase, 52% versus 45%, um odds ratio de 1,4, estatisticamente significativo. Um critério diferente de hemorragia cerebral sintomática, né? Mas 2,4% de hemorragia cerebral sintomática versus 0,3%. Então, tem um aumento para quem usa alteplase, mas é uma chance pequena comparado com o benefício de tratar esses pacientes e diminuir a incapacidade. Olhem a mortalidade, 7,7% no grupo, 8,4% no outro. Não tem diferença estatística. Então, fazer trombólise não diminui a mortalidade, diminui a sequela do paciente. Mas se a gente comparar o estudo NINDS, lá em 1995, mortalidade 17 versus 20%, e o estudo ICAS, em 2008, qual é a diferença? A mortalidade diminuiu enormemente pela organização do cuidado geral dos pacientes, pela organização das unidades de AVC, a mortalidade do AVC veio diminuindo no mundo, né? Depois, outro estudo importante, o estudo IST3, em 2012, Peter Sandercock colocou todos aqueles que eram excluídos dos trials anteriores. Então, pacientes com mais de 80 anos, a gente tinha 1.600 pacientes com mais de 80 anos, que antes eram excluídos do tratamento, NIH maior do que 25, também incluídos no estudo. E o que a gente viu nesse estudo? Então, o mais importante aqui, randomizava até 6 horas de início dos sintomas. Primeiro, que tratar esses pacientes nessa janela entre 4 horas e meia e 6 horas continuava não benéfico, né? E aqui
se mostrou isso, mas que tratar paciente idoso e paciente com NIH alto, eles têm benefício também. Vocês olhem aqui, não tem interação, né? Então, a gente tem benefício e olha que o idoso, se a gente em favor ao trombolítico, o idoso está mais para a direita, com benefício maior, e, na verdade, com benefício também, e a partir daí se colocou um stop em quem deixava o idoso de fora. Não, a gente não tem limite superior de idade para tratar esse paciente, a gente não tem limite superior nem inferior de NIH, o benefício é em todas as categorias, e a gente, o que vai definir é se eu tenho por exemplo, se o paciente é muito idoso ou tem um NIH elevado, é se a tomografia já tem uma grande área comprometida, porque aí esse paciente deve ser excluído, mas só a idade ou só o nível de NIH não exclui o paciente do tratamento, tá? Então, aqui, a meta-análise no Lancet de 2014, uma figura muito comum, mostrando que quanto mais, então aqui eu tenho 2,6 vezes mais chance de benefício com o tratamento do paciente ficar sem sequela, e quanto mais o tempo vai passando, e aqui embaixo está o tempo, vai caindo esse benefício, esse odds ratio, essa chance de evolução melhor, até que ele não tem mais benefício, né? E aqui mostrando, então, mais de 6.700 pacientes, a meta-análise de todos os ensaios clínicos, 9 ensaios clínicos de trombólise endovenosa, mostrando um odds ratio de 1,4, com benefício, sem dúvida nenhuma, de terapia trombolítica quando comparado com placebo. Certo? Mas sempre, quanto antes, melhor. Então, aqui, se eu tratar o paciente com menos de 90 minutos, eu tenho que tratar 4,5 pacientes para que um fique sem sequelas. A gente sabe que pode ter benefício na melhora de 1 ponto dessa escala do ranking, mas, em geral, eu trato 4,5 pacientes para que um tenha uma recuperação completa. Se eu tratar entre 93 horas, eu trato 9 pacientes para que um tenha uma recuperação completa, e entre 13 e 4 horas e meia eu tenho que tratar 14 para que um tenha benefício, né? O número necessário tratar para que a gente tenha alguma resposta terapêutica adequada. Outro estudo super importante, estudo Enchanted, do professor Craig Anderson, nós participamos também como autores, trouxemos para o Brasil. O que a gente viu no estudo Enchanted que comparou 0,9 miligramas por quilo versus 0,6 miligramas por quilo de dose? Então, a dose padrão versus uma dose resumida em 3.300 pacientes, até 4 horas e meia. Então, aquele paciente que eu chegava no meu serviço e que eu achava que tinha que fazer trombólise, eu randomizava para as 2 doses, tá? Esse estudo foi publicado em maio de 2016 e o que a gente queria era atingir a não inferioridade. E o desfecho escolhido foi ranking 0 ou 1, ou seja, o paciente ficar com mínima ou nenhuma incapacidade, né? E cruzando a linha, a gente não conseguiu mostrar não inferioridade nesse desfecho dicotômico, ou seja, não conseguiu provar que o tratamento com a dose menor é igual, né? É não inferior à dose padrão. Mas, se eu olhar a shift análise, que é a capacidade do paciente passar de um ranking pior para um ranking melhor, ou seja, melhorar 1 ponto nessa análise ordinal, eu atingi a não inferioridade com P significativo, certo? E aí, olhando aqui, realmente é muito similar os dois, e se a gente pensar em olhar qual foi a diferença do ranking 0 ou 1, que foi o desfecho primário, 48,9% dos pacientes com a dose padrão tiveram ranking 0 ou 1, versus 46,8%, foi 2% de diferença, mas um ensaio clínico de 3.300 pacientes, então, por isso o desfecho primário não atingiu a não inferioridade e a shift análise atingiu, tá? O trial foi considerado negativo, não mudou diretriz nos Estados Unidos, nem na Europa, mas nós utilizamos aqui no Brasil bastante essa dose de 0,6 quando? Quando eu tenho uma preocupação
de que esse paciente tem um risco maior de sangramento intracerebral sintomático, porque olha aqui, ó, independente do critério que eu use para classificar o sangramento cerebral sintomático, em todos os critérios foi melhor com a dose menor. E se a gente pensar no benefício, que é quase igual e mais seguro, a gente define aquele paciente que aparentemente tem o maior risco de sangrar, que eu ficaria apreensiva de tratar por causa disso, eu escolho usar a dose de 0,6 miligramas por quilo. Por exemplo, paciente duplo antiagregado, mais muito idoso, mais com insuficiência renal crônica, dialítica. Todos esses fatores aumentam a chance desse paciente fazer complicação hemorrágica. Esses pacientes eu, às vezes, decido tratar com a dose de 0,6, né? Paciente dialítico já é um paciente complicado, cheio de leucaraiose, esse é o paciente que eu baixo a dose para 0,6. É muito pouco, vou dizer que para vocês que mais ou menos 5% ou menos dos pacientes a gente usa a dose reduzida, mas é uma alternativa para a segurança daqueles pacientes que vocês têm uma preocupação de tratar, tá? Então, o estudo Enchanted não atingiu a não inferioridade no desfecho dicotômico, né, 0,1 do ranking comparado com 2 a 6. Ele foi não inferior, ou seja, igualmente efetivo nesse desfecho da shift análise, a chance de melhorar 1 ponto na escala de ranking, é mais seguro com menos hemorragias intracranianas sintomáticas ou fatais, com numericamente menos mortes. É mais seguro em pacientes usando aspirina ou outros antiplaquetários, e a baixa dose deve ser considerada para os pacientes com AVC agudo, que se pensa que tem o maior risco de hemorragia intracraniana, independente de idade, etnia ou apresentação clínica. Depois a gente teve o estudo Wake Up com ressonância. A gente excluía aquele paciente que eu não sabia o horário de início dos sintomas, ou o paciente deitou às 10 da noite, acordou às 8 da manhã e chegou para vocês às 9 horas da manhã, e eu não sei que horas foi o AVC, se foi na hora que ele deitou ou se foi uma hora antes de acordar. Esses pacientes foram estudados, primeiro no Mr. Witness, com o Li Xuan, braço único, para provar que era seguro tratar esses pacientes com esse critério aqui, o mismatch, difusão, flare. A difusão, no geral, ela me mostra o core do infarto, aquela área que já morreu, tá? E o flare, ele já fica mais marcado, ele começa a modificar entre 4 e 5 horas de início dos sintomas. Então, a difusão altera com 30 minutos, o flare altera com 4, 5 horas. Se eu tiver um mismatch difusão flare, ou seja, eu tenho uma difusão positiva, tá lá a área que morreu, e um flare negativo, o que isso quer me dizer? Que eu estou dentro de janela terapêutica. Não quer dizer que eu tenha cérebro salvável, porque aqui, na grande maioria das vezes, é o cérebro que já morreu, mas me mostra que eu ainda estou precoce no meu tempo e eu ainda tenho a chance de dar tratamento para esse paciente e ele se beneficiar. Então, o Wake Up Trial com Gotts Tomala mostrou isso, até 4 horas e meia de início de sintomas, 500 pacientes, um NIH basal de 6, e mostrou 53% no grupo com alteplase versus 42% no grupo placebo. Está aqui de novo a shift análise, quanto mais para a esquerda, quanto maior para a esquerda, melhor. Então, olha aqui, ranking 0, ranking 1, ranking 2, e aqui o placebo pior, né? Então, que esse paciente tem benefício, o odds ratio de 1,6, melhor para quem recebeu alteplase, com baixíssima chance de sangramento cerebral sintomático. Então, é seguro tratar e é benéfico. E isso mudou também, de novo, a história do tratamento. Agora, o paciente que acordou com o início dos sintomas, eu tendo ressonância, eu posso selecionar com mismatch difusão e flare, sabendo que eu tenho uma estimativa do tempo de início dos sintomas. Muito cuidado aqui, que às vezes o paciente chega com 2 horas e eu selecionei por ressonância por outro motivo. Eu tenho dúvida se isso é um AVC, eu quis usar ressonância, né? O protocolo normalmente é tomo e angiotomo quando a gente tem trombectomia junto, e eu resolvi fazer ressonância, fiquei em dúvida se é um AVC ou é um stroke mimic.
E aí eu tô com 2 horas bem certo de início de sintomas. E aí eu vou lá e vejo que eu tenho uma difusão positiva e o meu flare já está um pouquinho alterado. Esqueçam o flare nessa situação, pessoal. Se eu tenho um horário de início de sintomas bem determinado, eu não vou olhar o flare, porque a maioria dos pacientes começa a alterar a sequência de flare na ressonância entre 4 e 5 horas, mas eu tenho um número de casos que pode começar em 2 horas, certo? Então, esse critério é para aquele paciente, eu vou olhar esses detalhes para aquele paciente que eu não tenho o tempo de sintomas determinado, ou que ele acordou com sintoma, ou foi encontrado em casa, e eu não sei que horas ele começou. E ainda assim que ele chegou no hospital com menos de 4 horas e meia, porque se ele chegou com 6 horas de início de sintomas, ele já está fora de janela, ele acordou e chegou 6 horas depois no hospital. Ele está fora de janela, não adianta eu usar o wake up para me guiar, certo? Então, ele é mais um marcador de tempo e não de cérebro salvável, mas é uma forma super segura que ajuda a gente a incluir mais pacientes. E aí vieram os estudos de perfusão. Já lá atrás, Jeffrey Dana e Stephen Davis estudaram no epiteto, mostrando que a gente selecionar paciente com esse critério, uma tomoperfusão, uma ressonância por perfusão, onde eu enxergo o core, enxergo o cérebro que morreu e enxergo o cérebro que está em sofrimento, está hipoperfundido, me ajuda a dizer se eu tenho um mismatch, uma diferença entre a área que morreu e a área que está em sofrimento. Eu consigo enxergar a minha área de penumbra. É aqui sim eu estou vendo área salvável. Então, olhem esse exemplo. Em cor-de-rosa, eu tenho a área de cérebro que já morreu. Em verde, a área que está hipoperfundida. A diferença entre os dois é a penumbra. Eu tenho uma enorme área de cérebro para salvar. Diferente desse de baixo. Olha a área que morreu, olha a área que está em sofrimento. Eu não tenho diferença, ainda tem um padrão maligno, né? De perfusão, já bem marcadas imagens. Esse paciente, além de não ter benefício de trombólise, tem risco de complicação hemorrágica, tá? Esses estudos, então, com tomoperfusão começaram a aparecer com softwares automáticos que ajudam na interpretação, porque existia perfusão antes, mas era difícil de interpretar na urgência. Então, esses estudos começaram a nos mostrar que eu consigo enxergar o que eu tenho de cérebro salvável. E aqui a gente tem, então, esse estudo com trombólise até 9 horas de início de sintomas, o Extend, mostrando que eu tenho benefício, e a gente teve junto também o Werner Hack, então o Extend mais o ICAS 4, mostrando que, inclusive, pararam precocemente porque vários tinham oclusão de grande vaso e começaram a sair os estudos de trombectomia mecânica, eles tiveram que interromper precocemente, né? Mas eles conseguiram mostrar, e principalmente, então, nessa meta-análise que juntou o Extend, o ICAS-4 e o epiteto, mostrando que tem benefício de tratamento com 36% de boa evolução funcional, ranking 0 ou 1, quem usou o tratamento trombolítico até 9 horas de início de sintomas, comparado com 29% quem não usou, por pouca chance de complicação hemorrágica, 5% versus 1%, mesma taxa de complicação do estudo NINDES, né? Mostrando, então, que é seguro tratar na janela terapêutica estendida, eu não vou ter mais sangramentos do que eu teria se tratasse mais precocemente. E aqui também 14% num grupo, 9% no outro, sem diferença estatística em termos de mortalidade, certo? Aqui tinham muitos pacientes com oclusão de grande vaso, por isso os estudos pararam precocemente, mas mesmo assim o Extend foi positivo e a meta-análise foi positiva. Alguns países, a Austrália, por exemplo, mudou a diretriz para tratar com trombólise endovenosa até 9. A gente não está bem convencido, alguns casos podem ser considerados, mas a gente tem trials em andamento, inclusive aqui no Brasil, um dos nossos Resilient Extend IV, avaliando esses pacientes daí com tenecteplase até 12 horas de início dos sintomas, com essa diferença entre perfusão
com esse mismatch por perfusão ou com mismatch clínico radiológico, para a gente definir se esses pacientes têm mesmo benefício sem oclusão de grande vaso, né? Oclusão de grande vaso, agora eles vão para trombectomia, sem oclusão de grande vaso, será que eu posso estender essa janela até 9 horas aqui, até 12 horas no nosso Resilient Extend IV, e na China já tem estudos estendendo até 24 horas com esse critério, mas são apenas estudos chineses. Então, aqui também mostrando que o paciente com tempo indeterminado, se eu utilizar esse critério de perfusão, também é benéfico, tá? Para trombólise endovenosa, o critério de mismatch, então a diferença, o ratio entre o que está infartado e o que está hipoperfundido é de mais ou menos 1,3, 1,4, dependendo do estudo, certo? Os estudos de trombólise que utilizaram perfusão usaram 1,8 de ratio. Eu estou quase terminando. Lembrar que agora a gente tem vários estudos de tenecteplase e que a gente tem a tenecteplase aprovada, né, na maioria dos locais já para utilização. Aqui no Brasil, a gente está esperando para o próximo mês a aprovação da tenecteplase para uso no AVC isquêmico, com vários estudos mostrando não inferioridade e alguns do paciente com oclusão de grandes vasos, até talvez mostrando uma chance maior de recanalização desse vaso, além da facilidade maior da gente tratar esse paciente com um bolus único, né? Então, o futuro é a mudança para a tenecteplase, muito em breve, nós esperamos no mundo inteiro. E aqui, lembrar que não adianta nada disso se a gente não tiver organização, estruturação do serviço e um fluxo bem definido para o atendimento desse paciente, desde a chegada até o tratamento e depois os cuidados pós-tratamento para que de verdade esse paciente tenha benefício. E quanto a isso, a certificação de centros de AVC com o nosso roadmap, com um checklist de tudo que é importante estar implementado, vem melhorando a qualidade dos serviços de AVC no Brasil, na nossa América Latina e no mundo. Era isso, muito obrigada. Muchas gracias, Sheila, por tu excelente presentación. Bueno, mientras esperamos las preguntas del público, te dejo contigo, bueno, a dos expertos nacionales, el doctor Dani Barrientos, el neurólogo endovascular aquí en Perú, del Instituto de Ciencias Neurológicas y de la Universidad Cayetano Heredia, y la doctora Sandra Berruet, neuróloga vascular del Instituto de Ciencias Neurológicas y de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Dani y Sandra, por favor, con las preguntas o comentarios con la doctora Sheila Martins. Sheila, buenas noches. Muchas gracias por esta excelente presentación. Un saludo enorme a la distancia. Sheila, yo te quería preguntar sobre los nuevos estudios realizados en China que extienden la ventana trombolítica hasta las 24 horas. Ya creo que ha habido algunos, digamos, casos relatados, casos publicados. Sin embargo, ahora son 2 ensayos clínicos que hay que tomarlo obviamente con tranquilidad. Sin embargo, ¿cuál sería tu opinión con respecto a estos estudios que hemos tenido en los 2 últimos años sobre trombolisis hasta las 24 horas? Eu acho que é possível, né? Eu acho que tem pacientes que se beneficiam do tratamento com a janela estendida, mas não são todos, não acho que sejam todos. Então, acho que para essa janela, principalmente se for testar até 24 horas, tem que ter perfusão para ver se tem cérebro salvável, certo? Que foi os estudos da China positivos foram com perfusão. Nós já tivemos estudos negativos, como o Timeless, por exemplo, em janela estendida. Então, eu acho, os 2 estudos chineses são bem positivos, eles mudaram diretriz lá, então tem estudo com circulação anterior, agora eles apresentaram semana passada no congresso estudo de circulação posterior, mostrando benefício, mas eu acho que a gente precisa de outros estudos para mostrar se a gente pode estender. A gente está esperando esse nosso estudo, que é o Resilient Extend, para avaliar um critério bem rigoroso se realmente os pacientes se beneficiam, para que a gente não dê um tratamento fútil, né, nesse momento. Mas eu acredito, sim,
que a gente vai ter uma extensão da janela com esses critérios. Obrigado. Doctora Sandra, ¿usted tendría algunas preguntas para la doctora? Doctora, buenas noches. Muchas gracias por su exposición. Agradecidos de que nos esté acompañando esta noche y esperamos nuevamente verla por Perú. Sí. Yo tenía una pregunta. ¿Qué opina usted o si es que hay estudios o si tiene usted experiencia en hacer trombolisis de 4.5 a 9 horas sin perfusión, solo con tomografía simple e tendo em conta muito o aspects? Sim, eu já fiz várias vezes trombólise numa janela fora, né? Das 4h30, selecionando só com tomografia. Já fiz, olhando a tomografia, sendo uma tomografia boa, quase sem lesão, e um paciente com déficit significativo, por exemplo, afasia, sonolência por uma basilar fechada, a gente faz um mismatch clínico radiológico, eu já trombolizei algumas vezes. No Resilient Extend IV, nós estamos avaliando isso, porque isso não está provado, a gente faz no instinto, né, e conhecendo imagem, e já tendo visto muitos casos, mas o Resilient Extend IV está testando isso, se esse mismatch clínico radiológico pode nos guiar para fazer trombólise em janela estendida. Muchas gracias, doctora. Sheila, yo quería comentarte con respecto justo a esa pregunta, ¿alguna especificación especial con respecto a los tomógrafos que deban, digamos, tener para poder tomar esas decisiones? Obviamente hay variedad, digamos, en la presentación de la tomografía, pero algunos ya son modernos, te obtienen el aspect de forma, digamos, ya en el proceso de la imagen. ¿Cuál sería tu opinión con respecto a eso, con respecto a la tecnología y poder utilizar? É uma pergunta ótima, porque nós fazemos telestroke, tele-ACV para 40 hospitais no Brasil, e a qualidade da tomografia é muito variável, tem algumas que é muito difícil enxergar a área aguda, hipodensidade precoce, e isso realmente limita, né, para a gente tomar a decisão à distância com um tomógrafo ruim. É possível, é seguro, mas nessa janela menor. Para a janela padrão, até 4h30, eu acho que mesmo os tomógrafos de menor qualidade, nós conseguimos definir, principalmente hemorragia, ou se tem grandes áreas, e tratar o paciente. Mas para uma janela mais estendida, eu preciso de um exame de mais qualidade para que eu consiga enxergar o que está acontecendo. É claro que quanto mais tempo passa, mais fácil ver o core isquêmico, ver a área isquêmica. Mas, de qualquer forma, até por segurança, eu acho que na janela estendida a gente precisa ter imagem melhor. Tem se estudado softwares numa tentativa mais de melhor custo, numa tentativa de fazer essa avaliação automática, como tem o eAspects, né? Como tem na Brainomix, como tem no Rapid. Está se tentando agora o Methinks, tem um software de baixo custo para fazer essa avaliação. Acho que pode ser uma oportunidade para regiões onde não tem experiência, né? Onde o médico que está atendendo não tem experiência em ver neuroimagem, mas ainda assim eu acho que a qualidade tem que ser boa para esses softwares, porque senão eles não conseguem ler. Então, eu já testei o Rapid e a Brainomix, o software deles, não consegue ler se o software da tomografia é muito poucos slices, não tem qualidade, eles não conseguem avaliar e fazer a diferenciação de tons de cinza, porque se a qualidade não é boa, o software automático não consegue ler, né? Então, a gente tem que ter pelo menos um pouquinho de qualidade para
a tecnologia nos ajudar. Coincido totalmente, de hecho que sí hay que tener en cuenta toda esa parte de la tecnología. Claro. Dani o Sandra, ¿tienen más preguntas? Sí, doctora, quisiera que quizás nos haga una apreciación suya o un resumen con respecto a TNK, comparándolo con Alteplase, ¿no? ¿Cuáles serían las ventajas que tiene sobre todo TNK comparado con Alteplase? Bom, a tenecteplase é mais fibrino específico, né? Então, tem uma possibilidade maior de reoclusão do vaso, então ela é mais específica, ela é mais fácil de usar, então com bolos o paciente já tem o tratamento, então facilita a enfermagem, o enfermeiro, quando vai fazer o tratamento, facilita o paciente que vai ser transportado, transferido para outro hospital para trombectomia, por exemplo, então não precisa ficar com a bomba de infusão durante a transferência. Os estudos não conseguiram mostrar que é mais seguro em termos de hemorragia, né? Ele é muito parecido. Os estudos de tenecteplase antes da trombectomia mostraram que pacientes comparados, então, tenecteplase com alteplase, quando chegava para fazer a trombectomia com tenecteplase, o vaso estava aberto mais frequentemente do que alteplase, então isso, inclusive, foi colocado nas diretrizes, pacientes que têm oclusão de grande vaso, que chegaram precoce, que vão fazer trombectomia, é preferível a tenecteplase, por isso, chance maior do vaso abrir, né, mais precocemente, facilitar ou até evitar a necessidade da trombectomia. Então, essas são as principais vantagens. E nós esperamos que o preço, o custo, seja uma vantagem também quando chegar para o tratamento do AVC, né? Porque a dose menor, de 0,25 miligramas por quilo, espero que o custo seja menor. Muchas gracias, doctora. Doctora, otra pregunta. ¿Qué nos puede decir usted de su experiencia con respecto a telestroke? Por ejemplo, ¿cómo lograron ustedes hacer su red de telestroke? ¿Qué usan para hacer la transferencia de imágenes o para poder ver las imágenes en toda su experiencia? ¿Qué es lo que más ha funcionado? Bom, tem a forma mais simples, é vocês terem, por exemplo, acesso ao PACS do hospital. Então, os hospitais que têm... os médicos têm acesso ao seu sistema de prontuário de imagem, podem apoiar o médico que está de plantão. Por exemplo, quem está fazendo isso é na Colômbia, o Instituto Neurológico de Medellín, com a Liliana. Eles começaram com telestroke na pandemia e hoje estão fazendo. Então, eles não precisam mais o neurólogo ir até o hospital para fazer trombólise de noite, porque é uma região que não é segura, né? Então, o médico neurologista está em casa, chega o paciente com ACV no hospital, eles entram no prontuário, olham a imagem e já deixam a recomendação, fazer trombólise ou não, né? Ou mesmo trombectomia. Então, esse é um sistema barato porque não tem um custo. É o médico do hospital dando orientação para o seu time de emergencistas. Nós temos usado a ferramenta móvel, que é o Join, né? Ela, para mim, é o melhor. Por exemplo, meu hospital, eu posso entrar no prontuário para olhar a imagem, escrever, discutir o caso, mas eu prefiro, tipo, às 2 da manhã, eu estou deitada, eu olho no telefone e oriento e dou a orientação no telefone, é mais fácil, a gente pode estar em qualquer lugar e a qualidade de imagem é
no Join é igual a da workstation do radiologista. Isso significa que é melhor do que se a gente vê, por exemplo, nos PACs do hospital, onde a imagem da tela do computador não é tão boa, certo? Então, ajuda bastante na hora do diagnóstico e na tomada de decisão. Então, eu tenho usado preferencialmente o telestroke móvel. Excelente, gracias, doctora. Bueno, Sheila, tú empezaste, recuerdo, con el día del ictus, pero ya tú lo convertiste en semana, week. ¿Recuerdas cuando conversábamos hace como 10 años, week, varios días? Nosotros, bueno, hasta cierto punto hemos sido tus seguidores y también hacemos semana, ¿no? Y lo tenemos clara, ¿no? Como de un impacto en la salud pública, un impacto en educación en la población, actualmente pues redes sociales, actualmente medios de comunicación. Entonces, quisiera por favor en este día especial que nos des tu apreciación sobre la importancia de celebrar el Día del Ictus en el mundo y asimismo un mensaje, ¿no?, a la comunidad científica y a la población en este día. Sim, na verdade, o Dia Mundial do Ictus, o Dia Mundial do ECV, foi criado pelo Vladimir Rachinsky em 2006, no Congresso Mundial na África do Sul, né, quando ele lançou, então, o Dia Mundial, para que nós uníssemos numa única voz para falar de stroke e para aumentar o alerta, tanto da população quanto dos gestores, dos ministros da saúde, dos secretários de saúde, para que eles começassem a entender um pouco mais de ACV e que a população também tivesse mais acesso à informação. Então, isso foi em 2006 que começou. Nós começamos em 2009 aqui a fazer uma campanha maior, que era do Dia Mundial, mas da World Stroke Organization sempre existiu uma ideia de que a educação para o ACV tem que ser contínua no ano inteiro. Então, com a Rede Brasil AVC, que nós fundamos aqui em 2008, nós começamos a fazer mais promoção nas redes sociais, porque as redes sociais ajudam muito. Então, atualmente, nós temos campanhas de alerta para a população durante todo o ano, e isso fica mais intenso no mês de outubro, e principalmente na semana do Dia Mundial, para que cada vez mais de todos os lugares do mundo a gente tenha mensagens sobre a campanha, geralmente com um tema único, que esse ano é Cada Minuto Conta, né? Então, a gente espera que nós tenhamos as vozes unidas e juntos nós consigamos chamar a atenção dos repórteres na televisão, no jornal, no rádio, nas redes sociais, para que todos falem sobre stroke, falando que o AVC tem prevenção, tem tratamento, tem reabilitação e juntos nós podemos mudar a realidade dos nossos pacientes. É essa a ideia do Dia Mundial, lembrando que cada minuto conta, cada ação conta e cada pessoa conta. Y la última pregunta, tú también tienes un hijo que son los centros de ACV, Stroke Centers. Entonces quisiéramos aprovechar esta oportunidad que te tenemos, Sheila, de que menciones cómo fue la historia de esto y qué es lo que tú propones para mejorar, que se sigan adhiriendo a esta, digamos, organización de Stroke Centers. Bom, a organização de Stroke Centers foi uma diferença enorme na cultura do cuidado do ACV, porque o paciente com ACV não tinha prioridade e ficava sempre numa área isolada, sem nenhum atendimento. Com a possibilidade, então, de dar o tratamento trombolítico no ACV, o mundo começou a mudar e organizar as unidades, que foi o que a gente fez no Brasil. Individualmente, começamos a criar as unidades de ACV em diferentes partes do país, eu em Porto Alegre, Otávio em Ribeirão, o grupo de Joinville, Carla Moro,
na época Norberto Cabral, montando serviço, a Ayrton Massaro, em São Paulo, cada um individualmente montando seus serviços e convencendo os gestores de saúde, secretários de saúde ou diretores de hospitais a dar o tratamento para o paciente do sistema público, que não tinha reembolso na época, né? E com isso a gente teve a oportunidade, então, de fazer essa estrutura, de montar nos hospitais com tomografia, com emergência, com médicos treinados, de preferência neurologistas, e laboratório, montar o serviço de AVC muito simples, mas com um fluxo bem organizado e com a trombólise paga, então, pelo secretário municipal de saúde, o diretor do hospital, o secretário estadual. E com isso a gente mostrou que era possível fazer, levamos isso para o Ministério da Saúde e eles entenderam, então, é possível, vamos fazer juntos um plano nacional de ACV, que hoje é um grande sucesso no país. Do Ministério da Saúde nós temos 126 centros, tudo pago pelo governo, não tem nenhum custo para o paciente, com unidade de AVC financiada pelo Ministério da Saúde, trombólise e agora, desde novembro de 2023, trombectomia mecânica. Nesse momento está sendo rediscutida a política nacional para que a gente amplie esse cuidado, aumente o reembolso para facilitar mais unidades a serem implementadas, e, na verdade, a gente tem um plano nacional publicado pelo Ministério da Saúde, e nós estamos em andamento com uma lei, né, uma política nacional, uma lei no país que garanta que todos os brasileiros devem ter direito de receber os melhores tratamentos. Então, é isso, foi essa a nossa experiência, e depois trabalhando, então, para a América Latina, juntos, tentando convencer os ministros do quanto é importante esse programa, que foi o que eu levei também na minha presidência na World Stroke Organization. Gracias, Sheila. La verdad que estamos muy agradecidos por darte un espacio para que todos los peruanos y la comunidad de LATAM te escuche de primera mano en este momento y día muy especial que es la celebración del Día del Ictus en el mundo. Gracias, Sheila. Un fuerte Gracias. Muchas gracias, Sheila. Chao. Chao. Hasta luego, doctora. Buenas noches. Hasta luego. Bueno, a continuación vamos a presentar al doctor Raúl Nogueira. El doctor Raúl Nogueira es neurólogo endovascular, director del University of Pittsburgh Medical Center, Stroke Center. Él es jefe de medicina cerebrovascular y profesor de neurología y neurocirugía de la Universidad de Pittsburgh. El doctor Raúl Nogueira, pues es uno de los líderes, ¿no?, en el mundo en trombectomía mecánica, y es el primer autor del estudio DON, en el cual la trombectomía es hasta las 24 horas. Adelante, por favor. Dear colleagues, thank you for the kind invitation. I'm sorry I can't be there in person this year. Hopefully, I'll be able to make it next year. So we're going to talk about one of the most important topics in terms of advancement of vascular therapy for stroke over the last couple of years, which is the endovascular treatment of the large size infarcts. Here are my disclosures. I have some strong bias here. I think this should be done in the majority of the patient. But the question you want to answer is this one: should all large strokes undergo a mechanical thrombectomy? And that's never 100%, right? The clear reason is answer here is no. But then what matters is this question: why not, right? Why you don't do it in everybody? And the typical answer is because this might be a futile procedure. But I want to explain that our ability to predict the future when it comes to outcomes after thrombectomy, it's actually very poor. And this idea of using advanced imaging, whether it's CT perfusion or MRI, actually gives us very important data about prognostication, okay, about outcomes, but that's different than benefit.
So you should not be making decisions solely in prognostic factors. Things are a little more complicated. And here is actually a great example. This is a paper published by my former colleagues from Harvard Medical School and Mass General Hospital, where they try to prognosticate the terciles of the MRS, 0 to 2, 3 to 4, 5 to 6, not even the precise 1 point, but terciles. They were only correct in about 45% of the time. So it was worse than flipping a coin, right? More than 1 in 2 times they were wrong. And these are highly capable people. So it just tells us that you are very bad about prognosticating the outcomes in endovascular therapy, even in face of having good clinical and imaging information. And the other thing is you like to use this word futility, but medical futility actually has a clear components, okay? And it has a component that it's centric in the patient. If the patient can't opine the family, it's not about our opinion of what the outcome should be. And also, if you had to quantify, to put a number, the chances of that outcome had to be less than 1%. So you're talking about a dismal chance, okay? And it's important to also highlight that you shouldn't confuse medical futility with cost effectiveness or healthcare rationing, okay? It's about the benefit, it's not about costs. So I would say, in general, common wisdom, give the benefit of the doubt because you're bad about predicting, and futility is something that is patient-centric and it has to be very extreme. And when you look at costs, right, talking about costs, there is good cost-effectiveness data in favor of thrombectomy in large infarcts. When you look at large infarcts, there are some mistakes we have to stop. We need to avoid these mistakes. And a big one is this confusion between prognosis and benefit. Part of the problem has to do with the way our field started. When we start, we did single-arm, uncontrolled trials, so you could only compare 2 different sets of patients with different characteristics that underwent thrombectomy. And we established that age is bad and large infarcts, extensive infarct is bad and delay time is bad. These are all predictors of outcome, important prognostic factors. But other fields like cardiology started different than us, and that's why they have a different mindset. They could compare similar patients, treated and not treated. And when you do that, you actually establish the treatment effect modifiers. And that's what really matters for decision making. And age, the size of the infarct, and time do not nullify the benefit of the treatment. They make the prognosis worse, but the difference between treatment and no treatment is still substantial. There is a benefit. So predictors of outcome tells you who does well with treatment, whereas treatment effect modifiers tells you who does going to do better with the treatment, which is what really matters in the decision-making process. And when you look at imaging biomarkers, collaterals, the size of the infarct, the clot burden aspects, these things are predictors of outcome. None of them are treatment effect modifiers. They do not nullify the benefit. And that's a very important notion you have to have. We all know now that you have these 6 wonderful trials that demonstrate a very high benefit for the treatment in large infarcts in terms of shift, in terms of utility-weighted MRS, in terms of dichotomized 0 to 2 and 0 to 3, and potentially even in terms of mortality, okay? And one of our main concerns was symptomatic intracranial hemorrhage, and that does not seem to be the case. It doesn't seem that we increase the chances of hemorrhage. But even if we did, we are not affecting mortality, and the overall outcomes are still better. In fact, intravenous thrombolysis increases the chance of hemorrhage, right? But because there is an overall benefit and there isn't an increase in mortality, we treat everyone with intravenous thrombolysis as long as they are eligible. But here it's even better. We haven't been able to demonstrate a side effect in terms of symptomatic intracranial hemorrhage.
The other point that it's important is even in ASPECT 022, you now have this meta-analysis that even if you only compute the 3 trials there, excluding last year that use MRI, you still have a significant benefit, statistically significant. So sometimes people say, I don't want to treat these patients because I'm going to increase the chances of having someone who's going to be alive but having a bad outcome. I'm going to increase the chances of having a vegetable. And that's not true. Doesn't matter what is the trial that you look at. There is no chances, increasing the chances of being alive, but with an MRS of 5. That didn't happen in any single trial. Not only that, but you need to change your mindset. The chances of making people better, it's important, but also the chances of avoiding a catastrophe, it's important. And in fact, if you take in consideration what patients and families and all of us value the most, I'll tell you, if you have 1 point to only move 1 patient, you're going to be moving from 5 to 4 or 4 to 3. You're not going to move that 1 patient to 1 to 0 or a 3 to 2, which is getting to a good outcome, because then you leave that 5 there, which is the one that you want to move the most. So we know that the most important transitions, again, are 5 to 4 and 4 to 3, but you have been neglecting, right, this great benefit, which is clearly the case now when you look in the extensive infarcts. Not only that, but some people said, well, maybe at 3 months people did good, but at 1 year that's not going to be the case, and many of these patients will die. That wasn't really true. In SELECT, only about 10-11% mortality. In TENSION, the mortality between 3 months and 1 year was close to 0. But how is possible, right, that these patients benefit? Not all benefit is driven from shrinking the size of the infarct. In fact, it's just about 12% that comes from that. It's important to understand it's not only about the quantity of the infarct, the size, also the location is important. These more posterior, superior parts of the aspect and the internal capsule, they have big weights. It's important to understand that. It's important to understand that even CTP, and specifically CTP, but even diffusion MRI, they can fake cores. They are this concept of ghost core where you can reverse the injury. So something that was look big wasn't really big. And these images can be misleading. But we also know when you reperfuse, you rescue the penumbra, you prevent the infarct from getting bigger, right? But if you look here, even in people without mismatch, which is the surrogate for penumbra, there is a benefit. So we shouldn't be using CT perfusion or MRI to exclude those patients, because there is a benefit that goes beyond the size, right? Because if it's not only about shrinking, what else could it be? And that's this idea of core rescue, okay? You can rescue the core by preventing the core from being an incomplete, okay, immature core to a pan-necrotic, fully complete core. So it's not changing only the size of the infarct, but the depth, the intensity, okay, the maturity, completeness of the infarct. So there are 2 dimensions, not only the size, but also the depth. And this idea of rescuing the core by stopping the infarct maturation is very important. SELECT versus diffuse tissue depth. The different components of the neurovascular unit, you only don't treat the neurons, you treat the vascular cells, pericytes, endothelial cells, the glia, and they have different vulnerability to ischemia. Gray matter dies before white matter. White matter is very important for motor recovery, by the way. And the other elements, they persist for long. So it's not a black and white situation where it's infarct or no infarct. There are shades of gray, right, in between these 2 areas, and you may decrease the chances of the infarct completing itself, becoming a mature, complete infarct. And this is a good slide that demonstrates that the different cell lines, they have different tolerability to ischemia over time. And
this slide really shows a very important story. Here is a patient that I treat with an ICA occlusion and ACA and MCA embolus, and I treat him reperfuse. But you see there is still a large infarct, but this infarct is predominantly involving the gray matter that has a higher metabolic rate. And 6 months later, you see this scaffold of brain with still islands of tissue and white matter preserved, some gray matter preserved, but it's a large infarct. Versus this other patient that had a large infarct that was not reperfused and evolved to have pannecrosis and cephalomalacia, black hole. Okay, so even though this infarct was bigger and in a more eloquent area than this infarct, this patient ended up having actually an MRS of 3 versus this one had an MRS of 5. So it's not only about the size, also the completeness of the infarct. And to try to help us understanding this, let's come up with a new nomenclature here. So you have normal brain, you have dead brain, but between normal and dead, there is something that is this incomplete infarct, right? Where you have part of the brain is dead, but there are islands of surviving brain. So something that is between dead and alive, perhaps you should call this the zombie brain. And the zombie brain, which is the infarct that it's incomplete, it's very important, okay, in help us with functional recovery. Do we have proof of that? Yes, we do. Here is SELECT2, and if you look at the follow-up volume at 24 hours, 168 in the medical group, 170 in the thrombectomy group. So actually larger in the thrombectomy group. So very similar, right? So if the difference is not in the size and there was a benefit, where the benefit comes from? We didn't change the size, we changed the quality, the intensity of the stroke. This is also demonstrated here in the tension trial, where you can see that the median infarct volume in the distribution wasn't very different across the two groups, thrombectomy and control. So it's about the quality, okay? There are other benefits. You rescue the endothelial cells, the pericytes, the astroglia, and you stabilize the blood-brain barrier, and you can actually prevent vasogenic edema by doing so. Also, you bring a lot of cytoprotective and regenerative mechanisms that you have yet to understand, and here is some data about this. So this is almost the complete story, but you're talking only about the infarct. It turns out that it's not only the quantity and the quality of the infarct, but also the residual brain matters is this concept of brain frailty. So you have the core, you have the penumbra, you have the mismatch. Now you know that the core is a little more complicated. It can be a mature, non-mature, the density or depth of the infarct matters. But there is also the functional reserve of the surrounding brain. And if that's bad, we call it frailty, okay? And this is the concept of age, chronological age, biological age, but there is also brain age. And when you look at the large infarcts, it was surprising that the benefit was maintained across age in many of these trials, which was fascinating. However, we now have data from a trial in Brazil where you have a much more vulnerable population, right? The data typically comes from these high-income countries. Here in the resilient trials, you have a middle-income country public healthcare system, which is important. Here is where people like my family live in these beautiful homes and apartments. You're wealthy people, you can afford private care, but this vulnerable population lives in this other area of Brazil. And we had the opportunity to study this in a couple of trials, and what you notice is this age paradox where the treatment effect size actually increases with age in the HERMS and Aurora trials done in developed countries versus in Brazil, the benefit actually disappears once you cross age of 70. So it's the opposite behavior where elderly people didn't benefit in Brazil versus in the first high-income countries. They actually had higher benefit because if they didn't have treatment, they did obviously worse, but with treatment, they did very well.
And we describe this age paradox, and you believe it's related to brain frailty. And there are neuroimaging markers of brain frailty, including brain atrophy, white matter disease, leukoirosis, the burden of vascular disease in general. There's good literature about this. This is a nice paper from SCAPE, where they talk about neuroimaging frailty and clinical frailty, which computes composite frailty, both together. Clinical frailty, it's a combination of the cardiovascular risk factors, pre-stroke MRS, and other diseases, chronic diseases like cancer. But the bulk of the benefit of the outcome prediction actually comes from neuroimaging, about 85%. When you look at the composite, obviously you get to essentially 100%. And when you look at resiliency, the chances of brain frailty obviously go up with age, but once you correct in the model, okay, for the presence of brain frailty parameters, age essentially disappears. And I'll just finalize here by saying, be very careful with numbers, okay? And you have to understand that the MRS is a scale, it's a number, but we treat individual patients, and you should try to identify who is that patient. I typically ask, would you treat a patient with an MRS of 4? Most people would say no, but would you treat Steve Hawkins if you were alive? And I think the answer would be yes, right? Why? Because even though he had a lot of physical frailty and a poor MRS, he was the anti-brain frailty brain. Was one of the most spectacular brains of our era, right? So obviously he would drive a benefit. So this is our equation for precision medicine in thrombectomy. Yes, it's important to understand outcomes, not only the size again, but also the depth of the infarct, the eloquence, and this concept of brain frailty as a surrogate for functional reserve, so biological age, brain age. We know that the volume and depth, they progress over time, but collaterals will by time. And here is how I would say you should be defining how you treat large cords. It's not only about imaging, but you can use imaging to understand the poor prognosis patients, the very large infarcts that are very already mature and defined, involving eloquent areas in patients with brain frailty. And depending on that, also you need to understand what is the economic setting. I think if it's unfavorable, it's okay not to treat those patients, but then they should go into palliative care. You shouldn't do hemicraniectomies, ICU care. You just make those people comfortable and let them go in peace. Versus if it's a favorable economic setting, I think it's important to understand what is the patient family's expectations. If a 3 or 4 is acceptable, you treat and hope for the best. If it's not, they have to understand the best a move here would be palliative care. If they accept that, then it's okay. Otherwise, if they don't accept, you should treat, because not doing a thrombectomy and investing in neurocritical care and hemicraniectomies and everything else just doesn't make sense. It should be either all care or nothing for these patients. Thank you very much for your attention. Muchas gracias al doctor Nogueira por su excelente ponencia. Me comenta que está ahorita de guardia. Vamos a ir viendo algunas preguntas. Tenemos la gran oportunidad de tener acá al doctor Dani Barrientos, que es neurólogo endovascular. Y creo que hay que, Dani, hacer algunos comentarios sobre la ponencia del doctor Nogueira. Creo que tenemos esa suerte de tenerte, Dani. Y bueno, a hacer preguntas, Sandra. Creo que Dani es la persona indicada para que pueda de repente aterrizar, aclarar un poco lo que ha dicho el doctor. Yo empezaría con una pregunta, ¿no? ¿Cuál es el candidato ideal para trombectomía mecánica, Dani? Bueno, primero a la distancia felicitar al doctor Raúl y agradecerle que nos haya brindado esta excelente presentación. De hecho, que el doctor nos ha hablado de la trombectomía en el infarto cerebral extenso o con core extenso. Es una realidad que los centros avanzados como el suyo lo vienen realizando bajo ciertos criterios, como ha comentado,
digamos que tienen que tomarse en cuenta conceptos nuevos como lo que ha dicho la fragilidad cerebral, que obviamente son conceptos que no los tenemos, ¿no? Con respecto a lo que usted pregunta, doctora Banto, definitivamente la trombectomía mecánica es una de las técnicas de tratamiento endovascular que ha tenido un mayor éxito, un éxito grande en los últimos años en el tratamiento del infarto cerebral, bueno, sin desmerecer la trombolisis y las unidades de ictus. Sin embargo, el número necesario de pacientes a tratar para lograr un éxito es sumamente bajo. 3 a 4 pacientes se necesitan para poder tener un éxito en trombectomía mecánica. ¿Y a quiénes tratar, como mencionó usted? Esta técnica tiene una evidencia 1A definitivamente en pacientes con infarto cerebral de vaso grande, o sea, llamamos carótida interna, llamamos a la cerebral media en segmento M1 y también en los segmentos proximales de arterias como también las arterias de la circulación posterior. Pacientes que tengan una escala de NIS mayor o igual a 6, pacientes que tengan un aspect mayor o igual a 6, pacientes que previamente tengan una independencia con un ranking de 0 a 1 y aquellos pacientes que pueda realizarse este tratamiento dentro de las 6 horas de iniciado el evento. En este grupo de pacientes, digamos que la técnica ha demostrado un beneficio, digamos, importante. Obviamente, hay que tener en cuenta que hay otros estudios que han ampliado esa ventana hasta las 8 horas, ¿no? Entonces, un estudio importante, por ejemplo, el mismo hecho por el doctor Nogueira y la doctora Martins en Brasil, el Resilient, okay, que tenía una ventana terapéutica de hasta 8 horas y, bueno, ha servido bastante para que los hospitales de Brasil puedan tener acceso por medio del, digamos, de la subvención del Estado a estas técnicas. Entonces, ese es el grupo de pacientes que se beneficia de la trombectomía mecánica. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que los pacientes con ventana extendida de 6 hasta las 24 horas, bajo el criterio de tener un tejido cerebral todavía viable, también pueden beneficiarse de la trombectomía mecánica. Gracias. Doctor Dani, ha estado muy interesante, creo, la ponencia del doctor Nogueira, muy filosófica también. Quizás, doctor, nos pueda un poco ampliar sobre la trombectomía en large core, qué significa esto, quiénes serían los candidatos, qué implicancias tiene, como a modo de resumen de la exposición que hemos escuchado del doctor Nogueira. Sí, gracias, Sandra. Bueno, tuve la oportunidad de visitar al doctor Raúl cuando estaba en Atlanta, en el Grady Memorial Hospital, y él ya en ese momento hablaba de un concepto que es el ghost infarct, o sea, el infarto fantasma, el cual, digamos, en las técnicas de imagen, sea con tomografía o con inclusive la perfusión por tomografía, se puede mostrar un tejido cerebral que nos impresiona que ya fuera no salvable. Sin embargo, él y los estudios también comentan que muchas veces estos pacientes pueden ser infartos fantasmas, o sea que no realmente todavía sean tejidos cerebrales que ya están completamente dañados. Si volvemos a la pregunta del doctor Abanto, ¿qué pacientes se benefician de esta técnica? Hay un criterio que es aquellos pacientes que tienen un aspect alto, mayor de 6. Sin embargo, cuando hablamos de hacer trombectomía en infartos con core extenso, okay, de vaso grande con core extenso, estamos hablando de pacientes que tienen un aspect más bajo, o sea, donde el tejido cerebral, digamos, está más comprometido. Entonces, él habla de este concepto del infarto fantasma, de que no es real o que no es tan confiable todo lo que obtenemos en imágenes, porque puede haber tejidos cerebrales que todavía, digamos, puedan ser rescatados. Y lo último que menciona, ya yéndose un poco al, diría yo, uniendo la fisiopatología, uniendo también las características de los pacientes, este tema de la fragilidad cerebral, ¿no? Lo pone en una ecuación y está mencionando de que para lograr un outcome positivo, un resultado positivo en aquellos pacientes que van a ser sometidos a trombectomía mecánica, tenemos que encontrar o buscar o añadir varias variables.
el tamaño del infarto, la edad del paciente, la fragilidad cerebral que él ha mencionado, que tiene que ver con los factores de riesgo vasculares. Entonces yo creo que es un concepto que vamos a tener que analizarlo, hay que seguir los papers, hay que seguir, digamos, las investigaciones, pero lo había revisado no a profundidad, nunca había escuchado una charla todavía del doctor Raúl donde nos hable de la fragilidad cerebral, ¿no? Brain failure, ¿no? Que él ha mencionado, y habría que ver de repente si en el futuro estos conceptos se incluyen para tomar decisiones de qué paciente con infarto cerebral extenso o con core grande puedan incluirse para hacer un tratamiento de trombectomía mecánica. Definitivamente nuestra realidad no es todavía esa, no quiere decir que no debamos conocer lo que está pasando en el mundo, sin embargo también es bueno saber que nuestra realidad todavía está en un proceso de implementar la trombectomía mecánica a una escala mayor a la que se hace, tanto en los hospitales públicos principalmente y también en los hospitales privados que tienen casuística inclusive mayor, sin embargo la gran mayoría de pacientes están en los públicos. Entonces, creo yo todavía debemos apuntar a masificar este tratamiento que sabemos que es tan beneficioso, pero estar atentos a aquellos avances en las investigaciones que se hace en pacientes que están todavía fuera, digamos, de las indicaciones para realidades como la nuestra, ¿no? Yo creo que ustedes también deberían, también me gustaría escuchar qué opinan, ¿no? De esta fragilidad cerebral que ha mencionado el doctor Raúl, de incluir otros criterios para tomar decisiones, ¿no? Y no sé si han tenido casos donde se vea que realmente lo que uno vio en tomografía era eso, no era totalmente lo que estaba pasando, sino probablemente era este infarto fantasma, ¿no? Sí, claro, Dani, son conceptos que están apareciendo, ¿no? Lo hemos escuchado mucho en la geriatría, ¿no? Y creo que ese es un mundo interesante, ¿no? De cómo puede influir este factor del paciente en relación a los resultados, ¿no? Creo que ese es un tema por explorar. Quiero aprovechar la oportunidad, Dani, para, comentar una población especial que es fosa o circulación posterior, que pues históricamente estamos viendo cambios, tanto pues en el rápido, donde han agregado BIFAS, el niche, donde están viendo de circulación posterior, el ASPEC, donde hay ASPEC de circulación posterior. Entonces, Dani, ¿cómo lo enfocas tú? ¿Cuáles son los estudios que habría, o las conclusiones ya respecto a la trombectomía en circulación posterior, o en la basilar, digamos? Bueno, yo cuando he comentado al respecto, siempre he tomado en cuenta lo que siempre se vivió con respecto al tema de la trombectomía en el infarto cerebral. En centros que hacen terapia endovascular, antes del 2015, que salió el Mr. Clean y los demás estudios, ya se hacía trombectomía y ya había, digamos, una evidencia práctica de que esta era la chance que tenían los pacientes con infarto grande, con infarto de oclusión de vaso grande. Sin embargo, la evidencia científica no se tenía, hasta que ya salen estos estudios que obviamente ya los resultados fueron muy positivos. ¿Okay? Y yo creo que lo mismo ha pasado con la trombectomía en la fosa posterior. Los estudios que todos conocemos, Mr. Clean, REVASCAT y los demás, no incluían estudios para pacientes de circulación posterior. Entonces, pero sí se hacía, obviamente, en estos centros que si llegaba un enfermo con una oclusión de la basilar, inmediatamente iban a una aspiración o a una utilización de stent retriever, pero no había la evidencia científica, y es en los últimos 4 años con los estudios ATEM, BAOCHE, que ya se tiene la evidencia científica de que la trombectomía debe realizarse en pacientes con oclusión de vaso grande en circulación posterior. ¿Por qué? Porque obviamente es una técnica que, al igual que en la trombectomía en circulación anterior, pues es factible de realizar y está en los tiempos, digamos, que se encuentra un beneficio. Con sus ciertas características, un poquito más de eventos hemorrágicos que en la circulación anterior, dificultades de complicaciones, un poco más de complicaciones técnicas
que la circulación anterior por las características de la anatomía. Sin embargo, es una técnica, es un tratamiento que para circulación posterior, ya con los estudios que mencioné, ya la evidencia científica está, digamos, clara, ¿no? Que hay una evidencia científica a favor de hacer este tratamiento también en circulación posterior, ¿no? Gracias. Hay preguntas del público, permítame contestar esta. Dice Bren B. Bren, ¿podría tener relación el core y el área de penumbra y oligoemia probablemente con relación a presión de perfusión cerebral? Bueno, yo le entiendo algo así. Cuando nos han enseñado fisiología del cerebro, digamos, de la circulación cerebral, nos enseñaban el core, la penumbra, el oligoemia y todo eso. Pero ahora esos conceptos se han aplicado a las técnicas de perfusión, sea por tomografía o resonancia magnética de cerebro. Entonces, si partimos del concepto de ¿qué es la presión de perfusión cerebral? Bueno, estaría directamente relacionada al flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Y la presión de perfusión cerebral es igual a la presión arterial media menos la presión intracraniana. Eso en el concepto hemodinámico, ¿no? Presión de perfusión cerebral. Yendo ya a los mapas de la perfusión, en la perfusión los mapas tratan de dar equivalencias a estos constructos. Y en la perfusión tenemos que pues la penumbra está muy relacionada al mapa de tiempo pico y el flujo sanguíneo cerebral, que es como que un proxy de la presión de perfusión cerebral, está pues relacionada al core. Con esos conceptos, contestando acá, ¿podría tener relación el core y penumbra, oligoemia, con relación a la presión de perfusión? Claro que sí. O sea, cuando la presión de perfusión está muy disminuida, entonces en ese caso, como representa el flujo, ahí el flujo sanguíneo sería pues que el core está grande, ¿no? No dice acá, pero sería que si el tiempo pico pues está muy, muy relacionado a la zona de penumbra. Le encuentro sí relación a esos mapas de perfusión y en relación a estos conceptos hemodinámicos que lo han presentado. Aquí hay otra pregunta, no sé si lo pueden contestar. Quizás doctor Dani nos pueda ayudar con esta pregunta. Dice, Álvaro Tejerina nos pregunta, buenas noches. Es de Bolivia, por lo que tengo entendido, allí no hacen trombectomía mecánica y dice, los reportes de Europa indican un promedio menos al 2%. ¿Hay datos en Latinoamérica? No sé, tal vez el doctor Abanto, el doctor Dani. Bueno, particularmente mencionar que lamentablemente, hablando de Latinoamérica, los datos tanto en trombolisis intravenosa como en trombectomía mecánica son muy inferiores a lo que se reportan a nivel mundial, ¿no? Bueno, no tengo el dato específico de realización de trombectomía mecánica en toda Latinoamérica. Obviamente va a haber variaciones entre los diferentes países. Algunos podrán tener de repente algunos datos mucho más cercanos al promedio de países como en Europa y en Estados Unidos, pero en general, digamos, son tasas todavía bajas, ¿no? Al igual de lo que pasa con trombolisis. Definitivamente es algo, la pregunta creo que yo la tomaría como un aviso, una llamada de atención para todos nosotros para mejorar esos datos. La respuesta es clara, estamos por debajo, digamos, de lo que se reporta a nivel internacional, entonces diría yo que la pregunta la usaría más bien para decir que tenemos que implementar más las terapias de reperfusión, tanto con líticos como con trombectomía mecánica, porque obviamente los pacientes están tanto en Latinoamérica como en otras partes del mundo, ¿no? Coincido contigo, Dani. Sin embargo, en mismo LATAM hay pequeñas divisiones, ¿no? Por ejemplo, en México, en Brasil, en Chile, en Colombia, tienen datos de mayor prevalencia de trombectomía y en otros países, sobre todo más andinos, ¿no? Dentro de ellos Perú, ¿no?
digamos, tenemos trombectomía en algunos centros de manera un poco anecdótica, ¿no? Tal vez pueden haber barreras para ello, ¿no? Entiendo que las barreras podrían ser relacionadas a la economía, de repente, que no lo cubre los seguros públicos, o también a la capacitación. De repente hay pocos preparados para trombectomía, y creo que por ahí debemos apuntar, ¿no? Me parece que para evitar estas bajas frecuencias de trombectomía, hablan de 2%, por ejemplo, porcentajes bajos, de repente capacitación a más colegas que puedan hacer endovascular y ver a través de los ministerios de salud cómo cubren los presupuestos para la compra de dispositivos o devices. Bueno, no hay más preguntas. Yo quisiera pues ver los comentarios de repente finales de ustedes por el día del ACB o algo que quisieran agregar. Por favor, doctora Sandra Berrú, te agradezco. Y adelante. Sandra primero. Muchas gracias, primero, doctora Abanto, por la invitación. Es un honor haber estado con el doctor Dani, la doctora Sheila y el doctor Nogueira, haber compartido este espacio justamente en el marco del Día Mundial del Infarto Cerebral, que justamente es este 29 de octubre. Hay muchas actividades que se están haciendo a nivel mundial, de Latinoamérica y también en nuestro país. Así que quiero invitarlos también a que veamos cuál es nuestra situación de las terapias de reperfusión en nuestro hospital, cómo va, si es que podemos de alguna manera promover y que se haga más trombolisis en el país, sería bueno. Y quiero invitarlos también a todos los que están a la campaña que está haciendo el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas junto con el Ministerio de Salud, una campaña que va a ser realizada el día domingo 2 de octubre a partir de las 8:30 de la mañana. Y esperemos que todas esas actividades que se están haciendo, se están promoviendo, hagan que tomemos conciencia sobre esta enfermedad, ya que es una de las segundas causas de muerte y principales de discapacidad en el Perú, en el mundo. Y esperamos que haya sido de mucho provecho este webinar. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Adelante, Dani. Bueno, primero el agradecimiento y la oportunidad al doctor Abanto y por haber compartido esta noche con dos expertos como la doctora Sheila y el doctor Raúl, y también a Sandra por estar aquí y compartir, digamos, esta experiencia, y a todos los que están presentes. Yo quería mencionar dos puntos, ¿no? Uno, que en relación al mes del ictus, que debería ser realmente todo el año, porque esta enfermedad es de alta incidencia, de alto impacto en la salud pública. Yo quería mencionar que si bien es cierto no hemos tocado el tema de cómo identificar el ACV, eso es fundamental y creo que los esfuerzos también deberían ir dirigidos a la población en riesgo, aquella población que tiene factores de riesgo vascular, a que día a día aprendan a identificar qué le está pasando o qué puede sucederles cuando le da un ictus y puedan acudir rápidamente a las emergencias de los hospitales capacitados para atender a estos pacientes. Creo que hay un gran trabajo todavía por hacer ahí. La doctora Sheila nos habló un poco de cómo manejar, cómo mejorar un poco este tema de el aumento de los centros de ACV. Así que yo creo que eso hay que promoverlo tanto a nivel de la población como a nivel también de los propios hospitales. Y luego el otro punto que quería rescatar es que las terapias de reperfusión, sea con líticos o sea con trombectomía mecánica, no hay duda de que son una realidad, que han demostrado un beneficio a los pacientes y que nosotros, como lo mencionó bien el doctor Abanto, si bien es cierto en Latinoamérica hay diferencias, tenemos que reconocer que países como el nuestro todavía tienen mucho por trabajar en ambas técnicas de terapia de reperfusión. Y no olvidar que los pacientes con un infarto cerebral son pacientes en la etapa aguda, son pacientes que requieren una atención especializada y no por el hecho de brindarle una terapia de reperfusión no dejamos de brindarle toda la atención que viene más allá
de la aplicación de la terapia de reperfusión con líticos o con trombectomía mecánica. Estos siguen siendo pacientes delicados, se necesita mejorar las unidades de ictus para poder atender a estos pacientes, tanto post-trombolisis como post-trombectomía mecánica. Ese cuidado es fundamental, y no solamente en el manejo, digamos, dentro del hospital, sino también en las otras disciplinas que pueden ayudarnos a manejar pacientes tan delicados como estos. Entonces, si bien es cierto, tenemos que ir mejorando en la aplicación y en el aumento de la terapia de reperfusión con líticos o con trombectomía mecánica, también a la par debemos ir mejorando en el cuidado de estos pacientes. Y en el tema de la trombectomía mecánica, creo yo que también a la par no debemos descuidar que estos pacientes deben ser cuidados muy, digamos, minuciosamente, porque igual pueden hacer complicaciones propias del infarto cerebral, como edema cerebral, como alteraciones también, digamos, neurológicas, y que si no se va a la par con ese cuidado, estos pacientes de repente no van a tener un éxito como esperamos. Entonces, creo yo que es una buena oportunidad, una oportunidad importante para poder transmitir estas experiencias y, bueno, que sigamos adelante con estas campañas también que se vienen más adelante por el mes del ictus. Gracias, Dani. Hay una pregunta, pues, que mandan de Panamá, más que pregunta es un comentario, que allá usan escala de Cincinnati y enfermería también tiene protocolo para trombolisis en SB. Felicitarlos y aprovechar el recuerdo, ¿no, Dani y Sandra, de que allá está nuestro amigo Nelson Navarro? Felicitarlo porque está organizando un gran congreso de la CIEP, ¿no? Y Global Stroke Alliance del 12 al 14 de noviembre, allá en Panamá, donde, bueno, esperemos que salga todo bien y estaremos por allá también. Nelson, un abrazo. Por otro lado, bueno, hay anuncio, ¿no?, de que ha fallecido, pues, como saben, el doctor Amerizo, ¿no?, pionero aquí en LATAM, en lo que es el ACV argentino, profesor. Le mandamos las condolencias a la familia y a la comunidad de la CIEP y de todo LATAM, ¿no? Quisiera agregar a lo que han comentado que este es un problema de salud pública. Hemos tocado una parte de capacitación al personal, pero en este día del ACV, reflexionar lo que han dicho ya nuestros doctores, que este es un problema de salud pública que implica educación a la población en 3 puntos, ¿no? En la prevención, en el diagnóstico oportuno de los signos de alarma, y tres, que tiene tratamiento, por eso hay que llevarlo rápido al hospital. Agradecemos nuevamente a la doctora Sheila Martins, al doctor Raúl Nogueira, al doctor Dani Barrientos, a la doctora Sandra Berrú. También agradecemos a nuestra plataforma que siempre nos ayuda, y al público que ha asistido de muchos países. Me dan acá la lista que tenemos asistentes de Panamá, Paraguay, Argentina, Perú, Brasil, Chile y también de Bolivia, Arequipa, Cusco y todos. Muchas gracias con todos, y hay gran demanda, y bueno, con la venia de ustedes, quisiéramos pues su permiso para lanzarlo el día 29, porque esta grabación, como una grabación, debería ser bueno ser escuchada varias veces por el lujo que hemos tenido de tener a estos grandes ponentes y 2 grandes moderadores. Gracias con todos, que tengan muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches a todos.